gente linda do Brasil e do mundo, vocês pediram aqui, estou. Vou reabrir o quadro Saúde aqui para vocês. Não sou médica, mas sou nutróloga, tenho um conhecimento muito grande na área de suplementação. Vou explicar tudo direitinho para vocês hoje e por isso que eu quero voltar aqui. Estou com muita alegria no meu coração de poder fazer isso, que eu sei que eu vou ajudar muita gente aqui nesse canal. Normalmente às quartas-feiras eu falo de relacionamento intercultural, faço vídeos espirituais de segunda-feira, terças-feiras também tem mentoria com a Cigana Esmeralda e agora vamos falar de saúde, porque a minha missão de vida é compartilhar com você tudo aquilo que dá certo na minha vida, tudo aquilo que me deixa uma pessoa equilibrada, saudável, feliz e com sucesso na vida. Por isso eu reabri esse quadro para você. Para quem não me conhece, me chamo Vivian Pouso, moro há 27 anos na Alemanha, sou coach de relacionamento, coach de vida e coach espiritual. Estou aqui semanalmente, segundas, terças, quartas-feiras e agora também nas quintas-feiras trazendo aqui alimentação, dicas maravilhosas para vocês que com certeza vai fazer toda a diferença na sua vida. Primeiro eu quero começar, autêntica como eu sou, compartilhando com você como era a minha alimentação lá atrás, como eu vivia lá atrás, os problemas que eu tive lá atrás de saúde, que na realidade foram a razão a qual me obrigou a mudar o meu estilo de vida completamente. Eu sim, sempre fui uma pessoa com hábitos de vida mais saudável, uma coisa que eu sempre fiz desde criança, exercício físico, né? Na escola e em casa também, eu ficava sempre trancada no quarto, fazendo um exercício e outro, então isso já estava dentro de mim, mas isso teria que desabrochar algum dia. Então com 18 anos, eu saí de casa, fui para a capital para trabalhar como cabeleireira, para estudar. Eu comecei na academia, eu tinha 18 anos de idade, não tenho aí músculo demais para isso não, mas com 47 anos eu até que eu estou bastante firme, né? Meu corpo está bem bacana, então talvez se eu não tivesse, né, começado lá atrás já a praticar esporte, a estrutura da minha pele já seria outra completamente diferente. E isso eu já tinha, esse hábito eu sempre tive. Cheguei na Alemanha, continuei fazendo academia, mas, né, como todo brasileiro, cresci comendo muita carne, tá? Minha mãe tinha aí criação de porco, de galinha, de tudo que vocês imaginarem, eu comia muita carne. A vida de mineiro também, você sabe que não é a vida muito assim de dieta muito saudável, a gente come muito doce, então eu vivia a vida que todo mundo vivia. Vim para a Alemanha, continua a mesma coisa. Só que quando você muda de país, você tem que ter a noção que o seu organismo é para um país tropicaliente. Então, a umidade da Alemanha trouxe alguns desafios para a minha saúde. Então, eu cheguei aqui na Alemanha, até eu me adaptar a isso foi muito complicado. E uma coisa que a gente não tem consciência, tá? Eu quero até chamar a sua atenção que pretende sair do Brasil para viver num país frio como a Alemanha, é que mais cedo ou mais tarde o seu corpo vai responder à falta do sol. O sol ele é importante para qualquer ser humano. Só que no Brasil você tem muito mais sol do que aqui na Alemanha, né? E a gente não tem essa consciência. Eu não tinha esses conhecimentos antes e comecei a ter N probleminhas de saúde até que depois de muitos anos eu cheguei até um médico que ele me explicou isso. A senhora não nasceu para viver num país como a Alemanha. A senhora vai sentir falta do sol, a senhora vai ter uma tendência depressiva no inverno, mal-humorada, porque você está sentindo falta do sol. Procura aí um estúdio de solário, né? Porque aqui tem aquelas máquinas que você entra aqui. É o médico me explicando. Entendi a visão dele completamente bacana. Mas a vida foi passando, eu vivendo, achando que estava fazendo tudo certinho. Depois de um certo tempo, eu comecei a fazer faculdade para estilista. E digo para vocês, foi osso para mim. Essa faculdade foi muito difícil, porque eu não tinha condições acadêmicas para fazer faculdade na Alemanha, que eu não dominava o idioma. Eu falava muito bem, eu escrevia muito pouco, né? Eu sabia ler, mas tudo muito fraco, mas eu fui. Fiz o que tinha que ter feito. Nesse período da minha vida, começou os problemas ainda maiores. Eu tive alergia na Alemanha, seríssima, tá? Eu tive muito problemas de cândida na Alemanha. Isso aí é muito normal, porque você vem do país seco para o úmido. O médico me explicava por quê, porque aqui é úmido, é frio, você não está habituado a isso. E cândida gosta da umidade. Então você chega aqui, você se empacota todo, você se fecha todo. Nossa, só de olhar para mim eu tinha cândida. Horrível que era aquilo no início. Passou, comecei a controlar aquilo, passou essa fase, até o corpo se acostumar.
Quando eu comecei a fazer faculdade, eu não tinha tanto tempo para dedicar à minha saúde. E nesse período foi que eu comecei com os problemas de saúde por causa da má alimentação. Eu comia muito em restaurante, quando eu tinha tempo. Eu gostava muito de fazer comida para mim. Eu criei um hábito nessa época de faculdade de tomar todo dia um copão assim de laranja. Eu tomava aquilo todo dia em estômago vazio. Tomava aquilo todo dia, a alimentação não era muito bacana. Até sim que eu tinha o hábito de fazer a minha comida e levar para a escola para não comer porcaria na rua. Eu sempre tive sim isso dentro de mim. Mas a questão é o que eu comia. Tá, eu poderia fazer um arroz com uma salada, com uma carne, ok. Mas todo dia arroz é bom? Não. Eu colocava legumes o suficiente? Não. Eu comia frutas o suficiente? Não. Eu suplementava? Também não. Eu suplementava a vitamina D3, a K2, que é essencial para a vida? Também não. Começaram os problemas. Fiz minha faculdade, consegui, fiz o que tinha que ter feito, maravilhoso. Comecei a ter problemas de estômago, mas ainda não tenho percebido. Porque quando você tem uma desbiose intestinal, problemas no estômago, isso demora muito a vir à tona. Os anos passaram, o problema ficou realmente grave, assim como os médicos falam, depois de 10 anos, né? Isso aí foi a fase da faculdade. Aí depois que com 35 anos, eu desenvolvi um problema seríssimo de saúde. O que ocorria? Eu tossia, não sabia de onde que vinha aquela tosse. Eu já tinha conhecido meu marido, a gente não estava casado ainda não. Mas eu tossia desesperadamente. Até que um dia eu fui pro médico, né? Como é que chama aquele médico de garganta? Otorrino. Ele olhou assim, regalou o olho e assustou. Nossa, a senhora tem que fazer urgentemente um exame de estômago. A senhora está com uma superinflamação no esôfago e se a senhora não cuidar disso agora, daqui a uns 10 anos a senhora vai ter um câncer de esôfago. Eu acho que eu assustei na época e procurei o meu médico, eu tinha um, ele adorava fazer exame de intestino e de estômago, e já marquei e fiz. De fato, o meu médico também voltou assustado, que eu estava com uma inflamação no esôfago, acho que na média 4 já. Só sei que na próxima já seria o início de câncer. Agora vocês raciocinam, né? Aquela menina que achava que vivia totalmente saudável. E por isso que eu tinha aquela tosse. Por quê? De onde veio aquela tosse? Veio de uma desbiose intestinal devido à má alimentação, falta de bons probióticos, de uma vida saudável como um todo. E olha que tinha gente que vivia muito pior que eu. O que ocorreu? Aí começa a dar desbiose no estômago, no intestino, você cria um problema enorme com seu estômago. A laranja, por exemplo, foi um dos elementos que ajudou muito nesse processo, porque eu comecei a ter refluxo, e aquela tosse que eu tinha era refluxo, que eu não tinha percebido. Era a acidez do estômago subindo. E você sabe o que ocorre quando você tem muita acidez no estômago e está sempre com refluxo. É a mesma coisa que você está jogando uma gotinha de soda cáustica na sua garganta, vai só jogando. Doses homeopáticas pequenininhas, mas aquilo só vai danificando o tecido, danificando. Dá uma inflamaçãozinha, não cuidou, não viu? Vai piorando. E um dia, o final disso é um câncer de esôfago, que é um câncer doloroso. Eu digo para vocês que eu perdi o meu irmão que eu mais amava com câncer de esôfago e ninguém quer ter. Mas o que eu fiz? Ok, o médico tem que te dar um remédio imediatamente para isso. Tomei o remédio de boa. Então eu fiz o tratamento, fiz o controle, a infecção acabou, mas eu continuei com aqueles hábitos de vida por causa da falta de conhecimento. Me casei, fui morar com meu marido, mas continuou aquele problema de acidez. Aí eu cometi um erro que muita gente comete. Comecei a tomar omeprazol. Aí depois ainda mudei para o pantoprazol, que é ainda muito melhor, né? A pior coisa que você pode fazer para a sua saúde, para o seu intestino, para o seu estômago, é usar omeprazol e pantoprazol. Você sabe por quê? Aquilo ali não vai curar a sua gastrite. Aquilo ali vai, como dopar o seu estômago, mas não vai te ajudar em nada. Te dá uma desbiose intestinal, e eu já tinha. E tomei omeprazol, pantoprazol durante mais de 5 anos. O problema não parava. Constantemente eu ia no médico, o médico fez um exame de estômago e detectou uma coisa que vocês têm que ficar muito ligados aí no Brasil, que eu tinha aquela bactéria Helicobacter.
A cada 2 brasileiros tem. Por quê? Porque a água do Brasil ela é suja, não é uma água limpa. Para você ter uma água limpa no Brasil, você tem que se empenhar muito, você tem que ter uma caixa d'água muito limpa e tem que ter um super filtro dentro de casa. E não é a água de garrafa de plástico que vai te ajudar também, não. Então, no Brasil, o número de pessoas que tem essa bactéria é enorme. E essa bactéria, o final dela na sua saúde é te dar um câncer de estômago. Por quê? Porque ela é lenta. Né? Ela vem devagarzinho, devagarzinho, vai causando problema, causando problema. Então, se você não faz um exame de estômago, não faz um teste, você jamais vai descobrir que ela tem, porque ela é passiva, né? Ela se torna agressiva quando não tem jeito mais. Tirou a prova, eu estava com aquilo, me deu antibiótico, você só mata essa bactéria com antibiótico. Tomei o remédio, ele teve bom senso e controlou de novo, não matou. Me deu o mesmo antibiótico, né, se ele fosse, né, devia ter raciocinado, me dado um outro antibiótico, me deu o mesmo, não funcionou, fez o teste. Aí ele olhou pra mim, agora eu vou dar pra senhora um antibiótico que vai matar. Eu falei, naquela época eu não tinha conhecimento, mas hoje, nossa, ele vai acabar com a minha saúde toda com esse antibiótico, mas não tem outro jeito. Por isso que tem que se cuidar da saúde, porque chega um ponto, não tem outra opção a não ser que tomar um antibiótico, um remédio forte, porque ou é a vida ou é a morte, entende? E no meu caso ali eu fui obrigada, não tem outra coisa que mata essa bactéria, pelo que eu sei, a não ser um antibiótico muito forte, né? Porque eles podem medir o nível que está, a potência dessa bactéria, ela se demonstrou muito potente. Ele fez o teste, matou a bactéria, mas se eu disser para vocês que o problema parou, não. Eu continuei com gastrite, eu continuei tomando omeprazol durante muito tempo. Passou muitos anos. E uma amiga querida, a Wanda Amazônio, me compartilhou um vídeo do Dr. Juliano Pimentel. Eu não sou hipócrita, não. Eu mato a cobra e mostro o pau. Não preciso aqui falar que eu sou a fodástica. Foi através dali que eu comecei a mudar. Aí eu comecei a ver os vídeos do Dr. Juliano Pimentel, né? Ele é contra glúten. Fui me interessando por aquilo que despertou em mim uma coisa assim muito boa, bacana. Foi através dali que eu falei, não, eu vou aprender nutrologia para o meu bem-estar e da minha família. Foi o que eu fiz. Num período da minha vida que eu não tinha condições. Eu tinha acabado de mudar para cá. Aqui estava um caos ainda, criança se acostumando na escola. Foi um caos, mas eu fiz. Eu ia todo dia para Munique e fazia o meu curso que durou 1 ano. Depois eu fiz outro curso. Nossa, ali que comecei a mudar minha vida e vendo os vídeos dele. Aí eu cheguei no Dr. Laí Ribeiro, que é o mestre da alimentação saudável no Brasil, que foi ele que levou para os médicos no Brasil, inclusive o Pimentel, a alimentação saudável para os médicos pararem de receitar medicamento para os pacientes e sim indicá-los para ter uma alimentação saudável. Ali começou a minha jornada. Então, pelo sofrimento, pela dor, pelo medo, veio o conhecimento, porque Deus, quando você quer realmente mudar de vida para melhor, as ferramentas vão aparecendo. E depois ali eu mudei drasticamente a alimentação dentro de casa. Somente alimentação orgânica, as crianças estavam ainda pequenas, se adaptaram ali. Meu marido menos, mas ele começou a comer sim outras coisas, né? Então, a partir daquilo ali eu comecei a ter uma alimentação, assim, digamos 90% saudável. Tirei o leite da minha vida e seus derivados, né? Hoje eu como muito, com muito prazer, um queijo de cabra, mas também com medida, orgânico de preferência. Tirei o glúten da minha vida, gorduras ruins, né? Que a gente achava, aquele sal que a gente compra no supermercado. Tirei, troquei essas coisas básicas todas e fui me adaptando àquela alimentação saudável. Por isso que eu quis começar no canal do YouTube para passar isso para as pessoas. Então foi pelo sofrimento, pela dor, pela ignorância que eu comecei, porque eu tive inúmeras dificuldades. Então eu queria compartilhar com vocês que eu não fui sempre assim. Eu não nasci com uma alimentação saudável, eu não cresci com a alimentação 100% saudável, entendeu? Chegou um ponto da minha vida que eu transformei isso porque eu tinha que transformar. Ou era saúde, ou era doença. Hoje eu tenho 47 anos, tô mais 10 anos mais velha do que na época que eu tive esses problemas, né? Porque eu tive meu filho com 35 anos. Eu tenho muito mais saúde hoje com 47 anos do que há 10 anos atrás. Se você vê o meu exame de sangue, nossa, o meu médico, que é um médico natural americano, ele fica assim horrorizado. Ele falou que nunca viu isso em 20 anos de trabalho, né? Que é aquele exame que você faz hemocistine, né? Hemocisteína. É um exame que detecta a probabilidade de você ter uma doença autoimune ou não. Que isso aí leva ao câncer, Parkinson, qualquer doença autoimune, diabetes. Não, para mim ela está abaixo de 10, está 5. Isso é maravilhoso. Você
ver que você não precisa ser jovem para ter saúde. Se você tiver hábitos de vida saudável, fazer o que tem que ser feito, não ficar na zona de conforto, chegar em casa à noite, né, ligar para a pizzaria, comprar uma pizza de 10 reais, ou por mim que custe 30 reais, comer uma pizza, tomar uma Coca-Cola, né, acordar de manhã, ir trabalhar xingando, fazer um lanchinho ali na esquina, não se movimenta, não analisa que você precisa de um pouco de suplementação para você manter a saúde, vai dar ruim. Mais cedo ou mais tarde vai dar ruim. Tem pessoas que assustam quando eu falo que eu não tomo remédio não. Eu falo, mas por que eu teria que tomar remédio? Não, você já está com 47 anos, você não tem problema nenhum de saúde, você não toma remédio? Eu falo assim, não, por que eu vou tomar remédio? Eu já tomei no passado, mas hoje não tomo. Eu não tomo nem remédio para dor de cabeça. Se me dá uma dor de cabeça por alguma razão, querido, é um óleozinho de ervas que a gente compra aqui que funciona maravilhosamente bem. Eu suporto, mas eu não tomo remédio nenhum. Então eu recuperei a minha saúde através de um bom comportamento, através, sempre pratiquei esporte, de uma alimentação saudável, de uma alimentação consciente e também de uma suplementação, porque você não vai me dizer que você tem condições todos os dias da sua vida comer o suficiente de legumes e frutas para você absorver toda a vitamina que você necessita diariamente no seu organismo. Não tem condições. E os alimentos de hoje não são os alimentos de 50 anos atrás. Por mais que você coma orgânico, né, uma alimentação sana, vai te faltar. Eu não dou conta de comer muita fruta, eu como muito pouca fruta. Quando que eu vou comer frutas? Eu faço jejum intermitente. Tenho 3 refeições no dia no máximo, tá? E tô picando uma coisa e outra. Eu sei o que eu tô picando ali. Como uma fruta e outra, mas eu não dou conta. Então eu tenho que ser real, eu faço uma suplementação. Gasto um bom dinheiro com isso. Mas a minha saúde está intacta. Porque você fazer suplementação com sabedoria é maravilhoso para a sua saúde. Porque você tem que ver e tá aí 1, 2 vezes por ano, controlando o seu sangue para ver se está tudo direitinho. O que está faltando, o que tem que suplementar. Hoje, desde 2 meses eu tô com alimentação vegetariana. Para mim não é problema, porque eu sempre cuidei da minha alimentação, então, como naquela época da escola eu já fazia comida, levava para a escola, então não me importo, né? Evito hoje muito mais, depois dessa alimentação vegetariana, comer na rua, porque você não tem realmente muitas opções, infelizmente, né? Ou é peixe ou carne, então você vai ficar só comendo salada, comendo massa. Eu não vou comer massa porque eu não tenho um bom prato vegetariano, então eu prefiro abrir mão de comer na rua e comer mais em casa. Não tem problema. E não vou falar para vocês também que eu sou histérica. Eu tive uma fase de histerismo com alimentação muito grande. Nossa, que eu tinha horror de comer isso, aquilo e ficava dando seminário para os outros. Não faço isso mais. Se eu vou num restaurante que tem um pão super gostoso, com glúten, eu pico aquele pão sim, tá? Não vou mentir para vocês não. Leite tirei totalmente da minha vida, não suporto leite. Leite é para bezerro. Como uma sobremesa gourmet num restaurante se for. Por quê? Porque os hábitos de vida que eu tenho no meu dia a dia é compatível, não tem problema. E sem contar que eu tenho um método de detox que é fulminante para a sua saúde. É a coisa mais saudável que existe para a sua saúde. Eu vou vir compartilhar com vocês. Quem me segue no Instagram sabe, não conhece totalmente, só quem me pergunta no direct. É um tema bem sensível, mas é a melhor coisa que existe. E isso eu faço semanalmente. Então, entrou um lixinho, uma toxina de qualquer lugar que seja, eu libero essa toxina através da suplementação que eu tenho, né, antitoxina, né, para detox, e esse sistema de limpeza que eu tenho semanalmente. Eu vou trazer esse vídeo aqui para vocês, e esse é o início, né, o primeiro vídeo dessa sessão de vídeos que eu vou trazer para vocês sobre alimentação saudável, com diquinhas, com uma breve explicação, tentando assim, através desse quadro também, passar para você aquilo que dá certo na minha vida. Se você tem uma alimentação saudável, pratica esporte, procura estar equilibrada na sua vida, não tem como você não ficar bonita, porque você expressa aquilo que você é. E eu te digo, você expressa também aquilo que você come. Olha a pele de uma mulher que fuma, da mulher da mesma idade que não fuma. Olha uma mulher que está todo fim de semana na balada, tomando torto de cerveja, né, curtindo o funk dela, fumando naquele ambiente tóxico, e olha uma mulher que tem hábitos de vida mais saudáveis. Pega essas duas mulheres na mesma idade e faz uma comparação. Só a expressão facial, você nota uma diferença muito grande. Então, assim, não adianta querer saúde, ficar bonita, se não fizer o que tem que ser feito. Eu vou ajudar vocês também nesse quadro, mas eu quero também que vocês compartilhem comigo o resultado.
Um beijo no seu coração, que Deus abençoe a sua vida como um todo e